Fala galera, aqui é o Marcelo e gente, chegou a hora aqui no canal da gente cometer uma traição. Ah não, aí não. Pois o assunto do vídeo de hoje vai ser sobre o Superman. Pois é, mas muita calma nessa hora porque o canal aqui continua focado no universo do Batman. E só pra não dizer que a gente tá virando aí um canal a Fortaleza da Solidão, por acaso, a gente vai falar aqui de coisas negativas do Superman porque nós vamos falar de versões dele que são vilões. Então, pessoal, como eu disse ali no começo, nós vamos difamar o Superman aqui. Que eu vou falar aqui brevemente aqui, né, sem dar toda uma biografia de cada versão, mas nós vamos falar de 11 versões do Superman que são vilões. E ao longo dos anos, né, vários criadores que passaram aí pela história do Superman, de vez em quando tiveram aquele clique, né, aquela ideia de, quem sabe a gente transforma esse Superman, que é um cara considerado, né, no geral, um cara gente boa, o escoteiro lá, a gente transforma ele num vilão. Então por isso a gente separou 11 versões só, né, porque tem mais versões malignas do Superman, e já deixa o seu bate-joinha aqui para ajudar esse vídeo, nos ajudar aqui no YouTube, então bora para essa lista. Número 1, Superboy Prime. Vindo do universo conhecido como a Terra Primordial, ele serve como um espelho da nossa Terra, onde os heróis só existem na ficção. Eventualmente, ele faz contato com outros Superman de outras terras e passou por vários universos graças ao evento crossover Crise nas Infinitas Terras. Só que aí acontece do universo dele ser destruído e ele não aceita isso muito bem. Com o tempo, ele se torna moralmente corrompido e com muita raiva. Foi na mega saga Crise Infinita, depois, que o Superboy se tornou um verdadeiro vilão e possivelmente o mais poderoso vilão da história da DC. Ele chegou a bater de frente com a Poderosa e o Superboy Connor Kent. Os dois tiveram uma mega batalha que envolveu também os Jovens Titãs e outros heróis, e foram necessários 3 flashes para poder parar o Superboy Prime. Ele por fim prova sua vilania quando mata o Connor Kent depois. Até que depois ele foi finalmente parado pelo Superman da nossa Terra. E ele consegue fazer isso quando faz o poder do Sol Amarelo sumir. E o Clark está mais bem acostumado com essa falta dele. Dotado de poderes incríveis e ser considerado um dos maiores vilões da DC, e ainda por cima imune à Kryptonita, o Superboy Prime é um dos super vilões mais conhecidos. Número 2, Overman. Este super tem uma origem parecida com a origem clássica. Contudo, ele cai na Terra quando bebê na África ocupada pelos nazistas em 38. Do foguete que o carregava, os cientistas nazistas fizeram uma engenharia reversa da tecnologia dele para vencer a Segunda Guerra. O Overman se tornou o herói desse regime, que agora domina a Terra. Ele torna-se afiliado do Partido Nazista e sua arma de guerra. E ele tem como principais antagonistas o Tio Sam e seus combatentes da liberdade. Sim, essa trupe de heróis é bem desconhecida do público em geral. Contudo, o Overman ajuda a vencer a guerra, mas não sabia dos horrores perpetuados pelos nazistas durante ela. E isso faz ele romper a sua ligação com o governo. Eventualmente, os cientistas tentam criar um novo Overman, com 2 crianças humanas, junto com o material genético do Super. Um deles se tornou um fracasso, já o segundo foi um sucesso e se tornou a heroína chamada Overgirl. Ela morre tragicamente depois, e o Overman em seguida passa a querer construir uma utopia própria, tentando esquecer os pecados que ele ajudou que fossem feitos durante a Segunda Guerra. Número 3, Superman do universo Injustice. Falou de Superman mal, a galera já pensa nessa versão aqui. O super-homem da franquia dos quadrinhos e videogames Injustice é um dos mais assustadores de todos. Nesse universo, o Coringa explode Metrópolis, o que resulta na morte de Lois Lane e todos os amigos do Azulão. E em vez de prender o Coringa por seus crimes, o Superman enfia o braço no peito do vilão, acabando com o Coringa de uma vez por todas. Ele então resolve formar um governo mundial e se torna o líder tirânico de todo o mundo, governando todos os lugares com mão de ferro. Este é um Superman que perde sua conexão com a humanidade e se recusa a seguir um código moral. É assustador ver o Super abandonar qualquer traço de esperança, tudo para atingir essa utopia que ele tanto quer.
mesmo que isso signifique ir contra todos os seus amigos e inclusive matar alguns deles. Número 4. Superman mal do filme Superman 3. Poucos se lembram, mas em Superman 3, o filme, o Homem de Aço é exposto a uma espécie de kryptonita sintética, o que faz com que ele se divida em dois seres separados. Um é mais parecido com Clark Kent e tem todas as fraquezas que nós atribuímos a essa faceta do personagem. O outro é o Super-Homem, mas sem qualquer pingo de moral, e isso é um problema. Claro, aqui nessa versão do mal do Super, por estar em um filme com pegada mais blockbuster e infantil, ele não sai matando milhões nem nada disso. Mas é uma lembrança nostálgica pra mim, pois foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de possibilidade. Esse Super do mal age mais como aquele clichê do gêmeo do mal, que aqui é do Clark Kent, e ele sai pela cidade perturbando os moradores e depois tem uma luta épica no lixão contra o Clark, onde ele volta a ser o Superman e esse Super-Homem do mal desaparece. Número 5. Superman da Terra 3, Ultraman. O primeiro Super Ultraman veio da década de 60, da Terra 3, que era basicamente uma antítese do Superman. Ele voltou a aparecer depois da crise com essa mesma característica, antes da DC desmantelar o seu multiverso. Esse Ultraman formou o Sindicato do Crime, que é basicamente uma versão da Liga da Justiça, caso todos os heróis fossem vilões. E sob todos os aspectos, o Ultraman é mau e perverso. Ele é mais forte que o Superman, e ele é fortalecido pela exposição à Kryptonita. Ou seja, que o cara não tem qualquer fraqueza. O Ultraman é de longe uma das maiores ameaças do multiverso. Houve várias versões ao longo dos anos dele. Na mais atual, o Clark Kent é um astronauta que durante uma missão difícil é salvo pelos kryptonianos que dão seus poderes para ele. Número 6. Superman Lorde da Justiça. Direto de um episódio do universo das séries animadas, esse Superman cresceu como Clark normalmente, e ao invés de Liga da Justiça, a super equipe de heróis dessa realidade se chama Lordes da Justiça. Após o Flash dessa terra ser morto a mando do presidente Lex Luthor, ele perde a razão e invade a Casa Branca. Ali, ele faz justiça com as próprias mãos e mata o presidente lá mesmo. Após a execução, o Superman viaja pelo mundo, lobotomizando criminosos e vilões. Ele e os outros Lordes se tornam os guardiões da Terra, mas muito mais agindo como super-vilões do que heróis altruístas, governando todos pelo medo. Número 7. Harvey Dent. Nos anos 90, a DC criou essa linha de quadrinhos chamada Tangent, que tinha como propósito reimaginar alguns dos personagens mais famosos da editora. Quando chegou a vez do Super, foi tentado algo bem diferente. A versão do Superman do universo Tangente é ninguém menos que o Harvey Dent, isso mesmo, duas caras, que obviamente não é mais aqui. Aqui o Dent era apenas um cara comum que foi vítima de um experimento que assim evoluiu suas habilidades mentais para níveis sobre-humanos. Ele adquiriu telecinésia e habilidades telepáticas, levando-o a se chamar o Super-Homem. O lado vilão dele vem quando ele resolve se sentir o todo-poderoso e então derruba rápido e facilmente os governos do mundo e institui a sua própria lei ao redor do mundo, que é da Terra 9. Número 8. Superman da Sexta Dimensão. Esse muitos de vocês conhecem pelos resumos que fizemos do arco da Sexta Dimensão na revista da Liga ano passado. Quando esse Super surgiu, ele chocou pelo visual futurístico e também porque ele usa barba. A princípio, ele parece todo amigável e recepciona a Liga na Sexta Dimensão, mas ele secretamente tinha um plano maléfico por trás e que envolvia matar o nosso Super-Homem. Essa ideia de um Super mais velho e sábio foi bem legal, e ele parecia ter mais controle dos seus poderes e ser mais poderoso que o Clark da nossa Terra. Mas no fim, o nosso Super-Homem evoca todo aquele papo de esperança e altruísmo e consegue derrotar esse Superman maléfico da Sexta Dimensão. Número 9. Superman Cyborg. Depois que o Super-Homem é morto, aparentemente na saga Morte do Superman, novos super seres surgem e dizem ser o verdadeiro Super-Homem. Um deles acabou sendo um ciborgue do mal. Tecnicamente, ele era um astronauta que usou uma tecnologia de Krypton e acabou parando dentro de um ciborgue. É bem confuso e essa é uma das muitas loucuras que rola nessa saga. Enfim, ele acaba ficando do mal e louco
quando ele usa a mesma matriz de nascimento do Super-Homem para criar um clone ciborgue onde ele acaba habitando. Como Superman, ele tenta destruir a reputação do herói das mais variadas maneiras, e ele se torna um super vilão de fato. E o seu maior ato de vilania foi quando ele destrói toda a cidade do Lanterna Verde. Número 10, Superman de Apocalipse. Nessa história estilo IC, você vê o que aconteceria se o bebê Kal-El tivesse caído no belo planeta de Apocalipse, em vez da Terra. Aqui vemos que o Darkseid intercepta o foguete de Kal-El, então ele cria o bebê como um dos seus. Já crescido, esse super é equipado com uma armadura especial, que possibilita que ele tenha os seus poderes característicos de kryptoniano, mesmo que não tenha um sol. Com um joguete nos planos de Darkseid, o Superman ajuda o Tirano a destruir o planeta de Nova Gênese. Depois ele acaba mesmo que tendo uma chance de redenção, quando ele vai parar na Terra, onde lá ele encontra a Lois Lane, que o ajuda a trazer ele pro lado bom da força. No fim, esse super treta com seu pai Darkseid, mas o passado condena, e ele foi vilão sim. E número 11, o Super Doom. E encerrando, temos essa versão do super robô do mal da Terra 45. Nessa Terra, o Superman é o conceito criado pelos humanos Clark Kent, Lois Lane e Jimmy Olsen. Eles imaginam um salvador da pátria, mas o problema foi quando eles venderam essa ideia e todo o esboço do projeto desse salvador para a maléfica empresa Overcop. Ela transformou esse conceito do Superman no Super Doom, e ele virou uma arma letal. O Super Doom foi programado para destruir toda a concorrência, mas ele interpretou isso de forma diferente do que seus criadores esperavam. Em vez dele pensar numa competição corporativa, o Super Doom viaja para mundos paralelos para destruir outras versões do Superman, que ele via como concorrência, ora. Por isso, galera, é sempre bom você ser bastante específico quando colocar as regras em um super robô do mal. E sim, ele tem praticamente todos os poderes do Superman de carne e osso alienígena. E essas foram 11 versões do Superman que são vilões. Mas aí, o que vocês acharam delas? Vocês já conheciam todas? Quer mais vídeos dessa forma? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu bate-joinha. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e receba com isso recompensas incríveis. Valeu mesmo, gente. Tchau, tchau.